Leitão recém-nascido precisa ser marcado de acordo com a hora do parto. A ordem de nascimento indica quem tem mais chances de sobreviver. Os detalhes agora na capacitação em suinocultura. Bom, nós vamos tratar agora de um tema definido como otimização da maternidade em granjas de alta prolificidade. Esse é um capítulo à parte na suinocultura atual, principalmente nos últimos 5, 6, 7 anos, onde se tornou extremamente importante considerar o setor de maternidade de forma especial nas granjas de suínos, à medida que a suinocultura evolui para um conceito de prolificidade bastante diferente do que nós tínhamos há 10, 15 ou 20 anos atrás. Bom, dito isso, considerando esses fatores de risco para a mortalidade de leitões em granjas hiperprolíficas, o que nós podemos fazer em termos práticos, que nos ajuda bastante a preservar a perda desses animais? Uma das coisas que é feita com bastante, já como rotina nessas granjas, é a identificação desses leitões por ordem de nascimento ou por faixa de nascimento. Nós podemos numerá-los ou nós podemos marcar com algumas cores que identificam, por exemplo, 3 cores que identificam os primeiros leitões, os leitões do meio e os últimos leitões a nascerem. Isso já é algo que nos permite algum tipo de ação prática efetiva em relação a esses animais. Por que nós precisamos ou nós podemos usar desse manejo e dessa oportunidade? Porque existe uma diferença já conhecida de potencial de sobrevivência dos leitões conforme a ordem de parto deles, sabendo que os últimos leitões a nascer são leitões que têm uma menor ingestão de colostro. Leitões que conseguem chegar nesses níveis plasmáticos próximos a 45, 50 miligramas por mililitro de anticorpos, de imunoglobulina, são leitões com baixíssima probabilidade de morte por esmagamento, por exemplo, ou por diarreia nos primeiros dias. São leitões com muito mais chance de sobrevivência. Os últimos leitões a nasceres, nesse experimento aqui, os leitões a partir do número 13, chegando até 18, em granjas que têm médias de nascidos de 16 a 17 leitões, são leitões com menor concentração sérica de imunoglobulina e são leitões que demandam um pouco mais de atenção. Qual a relevância disso, ou qual o percentual de granjas que aplicam isso em termos práticos realmente com eficiência? Nós poderíamos dizer que não passa de 5% das granjas, ou algo nessa grandeza. São poucas granjas que ainda exploram, e nós temos feito isso de forma bastante consistente, mas analisando a média geral da suinocultura brasileira, são poucas granjas que exploram esse conhecimento, que usam essa ferramenta de considerar que a ordem de nascimento do leitão é um dos indicativos das chances de sobrevivência desse leitão. Isso é uma oportunidade que nós temos na mão e, adotando sistemas práticos de marcação dos leitões, nós conseguimos priorizar a mamada, nós conseguimos priorizar a atenção eventualmente com fornecimento individual de colostro, nós podemos priorizar a utilização de alguns aditivos específicos para esses leitões e uma série de outras ferramentas que simplesmente o fato deles estarem visualmente marcados já permite à equipe de manejo dar um pouco mais de atenção e cuidados especiais com esses animais. Manejo de colostro, não faz parte do nosso objetivo aqui nessa aula tratar da parte básica de colostro. Isso é algo extremamente importante para qualquer granja, seja uma granja onde nascem 10, ou nascem 12, ou nascem 14, ou nascem 17 leitões. A importância do manejo de colostro continua sendo um dos itens mais importantes. E nas granjas hiperprolíficas eles se transformam numa prioridade absoluta, porque a ingestão efetiva de colostro é, sem dúvida nenhuma, um dos itens que mais permite ou mais garante chances de sobrevivência para um leitão, independente de alguns manejos que você aplica. Não existe nada que contribui ou que nos auxilia mais em termos de estímulo e de sobrevivência, reservas energéticas, condições imunológicas dos leitões, do que uma adequada ingestão, um adequado fornecimento de colostro nessas granjas. Em algumas situações de leitões pequenos, e isso merece também um parênteses importante, que as granjas hiperprolíficas, que estão aí acima de 15,5, 16 leitões nascidos totais, são granjas onde nós normalmente e usualmente fazemos uma avaliação de peso ao nascimento. Se nós estamos, por exemplo, com uma média de 1,420 kg, 1,450 kg, algo próximo de 1,400 kg, com esse número de leitões, leitegadas pesando próximo de 20 kg em peso total da leitegada, nós estamos perto de um bom potencial, de uma boa média. As granjas que alcançam essa média normalmente têm menos de 5%
menos de 5% de leitões que são inviáveis, efetivamente inviáveis, no máximo 8 a 10% de leitões que são leitões abaixo de 1 kg e no máximo 1 a 1,2% de leitões que são efetivamente leitões que deveriam ser sacrificados. O sacrifício ou não desses leitões é um campo que envolve componentes culturais, componentes éticos e cada granja, cada região, cada mercado adota decisões diferentes em relação a isso, que não vem ao caso aqui. Mas o fato é que um leitão pequeno, viável, um leitão que é potencialmente viável em termos de sobrevivência, em termos de crescimento e qualidade de carcaça, muitas vezes nós temos oportunidades de ação ou de fornecimento individual de colostro para esse leitão. Existe, obviamente, um critério para isso, um processo e um protocolo de manejo para isso. Existem as formas erradas de fornecimento de colostro via sonda, onde você tem grande chance de sufocar o leitão por inoculação involuntária na traqueia desses animais. Quando você faz de forma mais vertical, com pouquíssima prática, com 5 minutos de treinamento, nós conseguimos fazer com que qualquer funcionário, numa granja em que se justifique que a gente tem oportunidade de aplicar manejos como esse, consiga fornecer colostro via sonda para os leitões pequenos e que representam um dos grandes, é o melhor aditivo, não existe nenhum aditivo comercial que se equipare ao colostro da mãe biológica desse próprio leitão, né? Então, quando nós podemos em algumas granjas aplicar critérios de manejo bem elaborados, assim nós temos uma série de ferramentas. Vamos dar um exemplo de organização da mamada do colostro e uniformização de leitegadas numerosas, né? Ingestão do colostro sendo o item prioritário dessa discussão. Organização da mamada durante o parto, naqueles primeiros momentos durante o parto, enquanto a fêmea está por 2 horas e meia, 3 horas e meia em processo de parto, uma série de coisas podem e devem ser feitas, né? Deixar somente 8 a 10 leitões mamando ao mesmo tempo, utilizar os rodízios de mamada é algo fundamental nessas fêmeas, permitir esse rodízio, priorizar os últimos leitões quando for o caso, marcar os leitões que já mamaram colostro, atendimento rápido dos leitões abaixo de 900 gramas, que não devem representar nesse caso mais do que 8, 9% dos leitões. Existem granjas hiperprolíficas que quando nós começamos um trabalho, um diagnóstico de situação nessas granjas, nós encontramos 20, 22, 24% de leitões abaixo de 1 kg. Essas granjas são granjas que antes de se iniciar com muito foco no trabalho na maternidade, nós precisamos voltar na gestação, corrigir os processos de manejo, alimentação, curva de consumo na gestação, para chegarmos dentro do potencial normal, chegarmos próximos de 8 a 10% de leitões abaixo de 1 kg no máximo, chegarmos próximo de até 1% de leitões abaixo de 600 ou 500 gramas, que são efetivamente inviáveis, e aí sim a maternidade está pronta para responder aos manejos. Então é importante a gente separar isso, granjas que estão preparadas para uma otimização de maternidade, granjas hiperprolíficas, e granjas que ainda não estão preparadas e que precisam passar por um processo de preparação das fêmeas antes disso, em termos de condição corporal, formação do aparelho mamário e os outros itens que nós já comentamos, né? Leitegadas muito grandes, também podemos utilizar sonda nos últimos leitões a nascer, que são aqueles leitões que nós já sabemos que tem com grandes probabilidades uma concentração sérica menor de imunoglobulinas, então é uma oportunidade também. Passada essa fase inicial durante o parto e esse trabalho de alternar mamadas, permitir focar nos últimos leitões a nascer, nós temos a ingestão de colostro após os processos de uniformização, que é a primeira transferência que é feita, né? Uma uniformização entre aspas, nós não precisamos efetivamente nessas granjas nos preocuparmos com uniformização visual absoluta, nós podemos com toda tranquilidade trabalhar leitões médios com leitões grandes, leitões médios com leitões pequenos, a média de resultado pode ser muito boa nessas situações. Aquele paradigma de uniformização visual total não é tão relevante nessas granjas e não é isso que nós buscamos. Nós buscamos uma uniformização estratégica, né? Uniformização, movimentar apenas o número necessário de leitões. A equipe de manejo tem que estar muito bem preparada para entender o potencial mamário dessas fêmeas. Uma granja hiperprolífica não pode se dar o luxo de perder potencial mamário das fêmeas, de ter fêmeas subutilizadas em termos de exploração do seu potencial mamário, porque o nosso objetivo, mesmo utilizando-se de mães de leite, que nós vamos falar adiante, o nosso objetivo é que esse percentual de mães de leite não seja excessivo, porque isso traz outros problemas para a granja. E para isso
isso, a gente não pode subutilizar o potencial mamário que as fêmeas têm, né? Uniformização rápida para iniciar a mamada do colostro na mãe adotiva, garantindo pelo menos 4 mamadas na mãe biológica. Podemos utilizar a mamada alternada para isso. Depois, aquele foco na mamada de colostro nas leitegadas definitivas, né? As leitegadas que vão adotar pós-uniformização esses animais. Uniformizar rápido, isso é muito importante. A uniformização tem que ser rápida. Nós temos que trabalhar as primeiras horas, o primeiro dia, como sendo assim um dia de todos os manejos possíveis em termos de uniformização, e o que vai acontecer depois disso são exceções. Continuar com sonda nas leitegadas de leitões pequenos durante o primeiro e segundo dia, com 10 ml por leitão por mamada, que é uma dose bastante eficiente em termos de vitalidade para esses leitões, em termos de transferência de imunidade passiva, em termos de resistência e fonte energética também importante para o crescimento e sobrevivência e manutenção da temperatura corporal desses leitões. Transferência de leitões é algo assim extremamente importante dentro de granjas hiperprolíficas, ela vai acontecer. Nós não temos como, numa granja que tem um potencial de nascidos e desmamados como esse, evitar um determinado percentual de transferências. Elas não são problemáticas para o sistema de produção, desde que sejam muito bem conduzidas e desde que sejam respeitados alguns princípios básicos para que isso seja bem feito, né? Durante as primeiras horas, as ejeções de leite ocorrem em intervalos mais curtos e com maior variabilidade, podendo ser de 5 até 40 minutos. Obviamente tem grandes variações biológicas nisso aí. Uma vez estabelecida a lactação propriamente dito, passado aquela fase do puerpério imediato, toda leitegada mama ao mesmo tempo, todos nós sabemos disso, né? Em intervalos próximos entre 45 e 60 minutos, que nós comumente falamos que são as mamadas de hora em hora. Então o que é importante nós considerarmos isso? As mamadas cíclicas ou regulares, efetivamente a lactação estabelecida inicia próximo de 10, chegando a 14 horas, começando com 8 horas, mas nesse intervalo próximo de 10 horas, meio-dia após o parto especificamente. Bom, em relação ao momento da mamada, existem algumas características muito importantes, alguns detalhes importantes de serem considerados. Nós podemos dividir de forma geral em 2 momentos: o momento de pré-ejeção de 1 a 3 minutos, que é um momento que vai gerar a produção de ocitocina endógena, é um processo neuroendócrino importante, característico do processo de lactação dos mamíferos, que vai gerar um aumento da pressão intramamária, culminando com a ejeção do leite, que é aguda e ela é cíclica, né? Ela é aguda. O que é importante nós considerarmos isso? Muitas vezes as nossas equipes de manejo não estão preparadas para a realidade ou para entender que um processo de ejeção efetiva de leite dura de 20 a 30 segundos. É um processo muito rápido. Basta nós nos atentarmos na observação prática dentro da granja, nós vamos perceber exatamente que aquele momento especial, onde você percebe visualmente que existe a famosa descida do leite, onde existe uma receptividade adequada da fêmea, uma interação muito grande, muito especial entre fêmea e leitegada e uma ejeção fácil do leite, que você vê que os leitões estão efetivamente ingerindo, é um processo muito rápido que dura próximo dos 30 segundos. O que isso significa em termos práticos? Que numa granja com leitegadas numerosas, numa granja hiperprolífica, um atraso pequeno, 5 segundos, 10 segundos de um leitão que não está bem posicionado ou de uma leitegada que está acima da capacidade mamária da fêmea, de uma transferência errada que gerou brigas excessivas porque foi feito com 2, 3, 4, 5 dias e aumentou o percentual de brigas na leitegada, qualquer distração, qualquer perda de oportunidade desse momento único, que é o momento de ejeção expressiva do leite, pode gerar uma perda de consumo extremamente expressiva, chegando a 25, 30, 40% do que aquele leitão naquela mamada em particular poderia ter ingerido. Ao longo de várias horas e de várias mamadas, o que isso pode representar em termos de ganho de peso de leitões na maternidade? Quanto que isso nos ajuda a entender a diferença marcante que existe entre granjas hiperprolíficas com ótimo desempenho de ganho de peso e granjas com péssimo desempenho de ganho de peso, com alta mortalidade ou com baixa mortalidade, com maior ou menor incidência de diarreia. O fato é que o processo de mamada, o momento da mamada, numa leitegada muito numerosa, numa fêmea com 14 tetas ou 13 tetas, por exemplo, se nós não tivermos um ajuste bem adequado de potencial mamário e tamanho de leitegada, manejo de transferências, momentos de transferência,
transferência, nós podemos perder grande parte desse processo de alimentação e de nutrição dos leitões através do leite da mãe, né? Quando nós fazemos transferências ou uniformizações, nós sempre nos preocupamos com a hierarquia social desses animais e com o potencial de brigas e de disputas que existem nas leitegadas formadas por uniformização. Esse trabalho nos ajuda a entender isso de forma numérica e é algo que se percebe de forma bastante clara nas granjas, mostrando que à medida que aumenta o número de dias de lactação, quando nós fazemos uniformizações tardias, o nosso percentual de brigas do grupos uniformizados comparado ao grupo controle passa a ser muito diferente. Existe muito mais briga em relação ao grupo não uniformizado quando essa uniformização é feita tardia, ao passo que na fase inicial de lactação, ideal para transferência, momento primeiro dia, você tem muito menos diferença. Existem as brigas naturais, inerentes à espécie, inerente à competitividade pela mamada, sempre vai existir, mas a diferença, inclusive não significativa nesse dia 1 de uniformização, isso mostra para a gente, além dos conhecimentos sobre a parte de transferência de imunidade, sobre a parte de ejeção de leite, que o momento de transferência é exatamente no início, no primeiro dia, onde você pode fazer um bom trabalho. Então, quando nós fazemos um bom trabalho nessa fase, nós não precisamos ficar fazendo transferências curativas, entre aspas, posteriores para consertar um problema de manejo do primeiro dia. Esse é o momento onde a diferença em termos de brigas de leitegadas uniformizadas e não uniformizadas não é tão significativa como é quando se faz a partir dos próximos dias de lactação. Isso é bastante importante.